Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que já está ouvindo isso aqui pelo Spotify, não se esqueça que a gente também entra ao vivo no YouTube toda quinta-feira às 7 horas da noite. Queria dizer para vocês que hoje o tema é super interessante. A gente sabe que 2022 vai ser um ano um pouco complicado, então hoje trago aqui o Gabriel e o Adriano para a gente falar um pouco sobre o setor agro e como a própria pergunta aqui do título já diz, né? Será que é a nossa salvação? Então, acho que eu vou deixar até essa pergunta para eles depois responderem aqui ao longo do podcast, mas vai ser super interessante. Para você que já está vendo no YouTube, deixe seu like, isso é muito importante. Se inscreva aqui e acompanhe a gente. Tem 2 programas, na verdade, por semana, terça-feira e quinta-feira. Então, não perca, sempre trazendo informação de graça para você investir melhor. E a gente sabe, né? 2022, ano difícil, então é bom ter informação para não tomar a decisão errada. Beleza, Gabriel? Beleza, Adriano? Valeu. Não sei se vocês concordam com a minha opinião aqui, mas qualquer coisa vocês podem discordar, não tem problema. Pô, com certeza. Fala aí, Brunão, Gabriel, como é que vocês estão? Assim, para mim, eu sou suspeito para falar, posso ter um certo viés aí, mas até iniciei, para quem não viu, né, no plataforma da Genial Analisa aí, a gente acabou de iniciar a cobertura das empresas agrícolas, mais especificamente a SLC, Boa Safra Sementes e a Brasil Agro, que são as que a gente vai falar aqui. Vou entrar um pouco mais a fundo nas empresas, no setor como um todo. E pelo que eu tô vendo, assim, meio que por cima e também analisando um pouco mais a fundo, eu tô gostando bastante do setor. Eu acho que todo mundo tá bastante ciente de que esse não vai ser um ano muito fácil para o Brasil, mas eu tô convicto, suspeito para falar, mas convicto que pode ser um ano bastante positivo para as empresas agrícolas aí. Não sei se o Gabriel também quer comentar alguma coisa, também até pensando em Vale aí, eu sei que a gente começou a iniciação recentemente, mas... Não, com certeza, vai ser até interessante para a gente abordar um pouquinho das diferenças ali, né, porque a gente cobre aqui Vale e CSN Mineração, a gente inclusive da última vez fez o podcast discutindo um pouco sobre esses 2 papéis, que se você não conferiu, não deixa de dar uma olhada ali no canal da Genial, e cara, realmente, apesar de ser um grande player, né, a China ser o principal player ali que movimenta ambos os setores, é interessante a gente ver como que ela impacta, né, qual que é a relação que ela tem com as diferentes commodities. No nosso caso aqui, no meu caso em particular, são minerais metálicos, então existe um impacto bem sério, desafiador para o ano que vem, principalmente com relação ao setor de construção civil, mas aqui o Adriano vai abordar com mais carinho aí toda essa parte agrícola e os impactos dela, eu imagino. Boa. Com certeza, vamos nessa. Bom, eu vou começar meio que falando. Eu vou fazer assim. Hoje eu pensei em fazer de uma maneira diferente. Eu vou ir meio que mostrando, meio que passando pelo relatório que eu fiz. Vou até compartilhar a tela para uns comentários iniciais que eu tenho aqui, que acho que vai ser bom com auxílio de alguns gráficos. Vocês já estão vendo minha tela aí ou não? Ainda não. Aí, foi. Aí, agora sim. Antes de você começar, eu só queria deixar em aberto aqui para o pessoal que está assistindo, para ir deixando as dúvidas, eu vou trazendo essas dúvidas para vocês ao longo do podcast aqui. E só uma brincadeira rápida antes de você começar, o Rafael Cardoso falou que ele mandou a venda na Agro 3 hoje e pelo menos embolsou um lucro no bolso. Justo. A minha perspectiva é um pouco mais de longo prazo aí, Rafael, mas acho que... Pelo menos ele ganhou dinheiro, né, pô? Exato. Exatamente, algo que é muito difícil de fazer hoje em dia na bolsa, É verdade, né? Então, é verdade. vamos vendo aí. Bom, até falando aqui, né, a nossa plataforma, tá tudo aqui na nossa plataforma, nossa nova iniciação, para quem quiser ler um pouco mais em detalhe. Também tem aqui a nossa iniciação do grande Gabriel, que está aqui com a gente fez CSN recentemente, tem Vale, enfim, vou cortar a propagandinha aqui da nossa plataforma.
e entrar direto para o que interessa. Bom, falando um pouco do setor agro como um todo, né? O que é importante a gente destacar aqui? O que eu gosto que fique claro na cabeça das pessoas quando eu comento sobre isso. O Brasil, ele é muito importante para o mundo quando o assunto é agro e, por consequência, comida, né? A gente tem historicamente aqui muitos fatores que ajudam e fazem com que o Brasil seja de fato entre os maiores países mais importantes para o agro no mundo. E aí, o que eu gosto de mostrar desse gráfico aqui, né? Isso aqui é o PIB do agronegócio brasileiro, de 2010 até 2020. 2021 é um dado que vai ser muito provavelmente por volta disso, só que a gente ainda não tem todas as informações divulgadas, completas ainda, então é algo que ainda estamos esperando, né, para os órgãos divulgarem. Mas o que eu gosto de destacar aqui, né, que é um setor que de 2010 para cá a gente passou por algumas crises, né? O Brasil, em geral, gosta de passar por crises, mas o que eu quero dizer aqui, principalmente na crise de 2015 e 16 e obviamente 2020, coronavírus, né? Em 15 e 16, com a Dilma na governança, o impeachment, a crise econômica, o que aconteceu? Mesmo diante de um cenário bastante desafiador para o Brasil, o agro cresce. E o agro continua entregando resultados e tem um CAGR desses últimos 10 anos de 9%. É algo que é muito alto, assim, para quem acompanha crescimento, ainda mais nesses números astronômicos aqui. É algo que é fora do comum. E também mostra que é resiliente, né? Porque mesmo aqui em 2020, que a gente passou pelo corona, em 2021, que também teve todos os efeitos até retardatários do corona, a gente continua vendo crescimento no setor, continua sendo bastante relevante para o país. E um dado que é muito interessante também é que em 2020 a gente teve aí o agro participou por volta de 25%, né, que foi um total de 26,5%, para ser mais exato, do PIB total do Brasil. E o que é esperado para 2021, uma vez que fecharem todos os dados, é de que seja por volta de 30%. E, assim, eu acho que quando eu falo esses números não fica tão claro o quanto isso é relevante para o Brasil, né? O quanto o PIB do Brasil depende do agro. Quantos setores que a gente tem, né? Só na Genial a gente cobre, por exemplo, bancos, indústria, setor imobiliário, energia, tecnologia, transporte. São setores que são grandes e relevantes no Brasil. E mesmo assim o agro cobre por conta de 30% agora nesse ano, em 2021, em 2022 é esperado que seja por volta disso também. Então isso mostra o quanto isso é importante para o Brasil, para continuar crescendo. E além disso também, o que mostra, o Brasil, por que o Brasil historicamente é tão bom no agro, né? Por que a gente é tão relevante no mundo e por que o mundo depende tanto da gente? Historicamente, a gente tem muito conhecimento e temos muita história com o próprio agro, né? Desde que fomos colonizados lá pelos portugueses, a gente sempre foi muito bom de plantação de café, açúcar. Aí, desde então, assim, basicamente nesse último centenário também, sempre fomos muito bons nisso e sempre desenvolvemos muito isso aqui. Então, a gente tem uma mão de obra especializada e barata quando é comparado com o resto do mundo. Então, a gente tem o conhecimento, tem a experiência no negócio. Além disso, o Brasil é um país muito grande, a gente tem amplo espaço, né? São 9 mil quilômetros quadrados de espaço no Brasil, que é o que é equivalente ao quinto maior país do mundo em termos de área, né? De extensão territorial. Também temos condições climáticas que são bastante favoráveis para o agro, né? A gente tem boa distribuição de chuvas, energia solar forte aqui, a gente sabe o quanto calor fica, o quanto o sol bate aqui, um solo fértil e profundo. Então, basicamente, por conta dessas razões, o Brasil é muito importante o agro é muito importante para o Brasil e o Brasil é muito importante para o mundo por conta disso. Além disso, outra coisa que eu gosto de destacar, que eu até tá no meu pipeline preparar um relatório mais a fundo disso, é o agro, né? O agro 4.0, que agora vai migrar para o agro 5.0, que é toda a tecnologia e o desenvolvimento que vem no campo e o quanto o Brasil está avançando e já é avançado nisso. Então isso mostra que a gente tem um potencial de crescimento maior ainda, tanto em termos de exploração de áreas, quanto em termos de eficiência das próprias áreas.
E é muito interessante você ver que, de fato, existem tantos novos métodos de germinação, de tecnologia de sementes, tantas maneiras com que você consiga mitigar os riscos climáticos que também vêm junto com o agro, né, por ser majoritariamente um negócio a céu aberto, que a gente fala, né, que é muito dependente do clima, algo que ninguém tem o controle. E também aumenta a própria eficiência das sementes. É algo que eu vou até aprofundar um pouco mais quando eu fazer mais relatórios mais profundos sobre isso, mas enfim, era Nesse esse o ponto que eu ponto, queria fazer. eu acho que talvez o Gabriel até possa contribuir, mas acho que a tecnologia 5G, que enfim, está sendo implementada e vai ser implementada com mais força, até acho que já foi, se eu não me engano, em alguns, pelo menos meu celular aqui aparece 5G, não sei se é o 5G de verdade, mas o 5G, acho que ele vai além de você usar a velocidade ali no seu celular, né? E aí tem muita startup também, muita empresa que está ajudando as grandes empresas a terem uma eficiência maior, não é só questão de custo no agro como um todo, mas também para, enfim, ter um ciclo melhor, que aproveita mais do. Enfim, eu não tenho as palavras técnicas aqui, talvez você consiga ajudar, mas que aproveita mais toda a parte de criação e depois exportação. Isso é super interessante. E aí, o que você mostrou no começo, que é por trazer esse negócio um pouco mais resiliente, de certa forma, assim. Então, mesmo o país, o Brasil, passando por problemas nos anos que você mostrou naquele gráfico, o agro ainda crescendo, cara, isso é super interessante, porque as pessoas às vezes têm essa visão sobre o agro, né? Falam, pô, o agro salva o Brasil, só que às vezes esquece de falar, pô, a gente tem empresa de capital aberto na Bolsa que tem a ver com isso. Então, de certa forma, pode servir como uma proteção para a carteira, se você for colocar dessa maneira. Com certeza, e pode complementar aí, Gabriel. Só para complementar o que o Bruno falou, é justamente, a gente tem essa questão da utilização da telecomunicação para as atividades do campo, mas o 5G ele vai muito além do que apenas a velocidade, né? E você consegue transmitir uma quantidade de informação tão alta com o 5G que você consegue aumentar a produtividade, eficiência e muitas outras coisas apenas melhorando a comunicação entre as máquinas, entre os diversos aparelhos. Isso sem contar que talvez a figura do homem no campo seja cada vez menor, porque as máquinas elas podem substituir, você consegue fazer um trabalho à distância que com a tecnologia atual talvez não fosse possível. E só para Exatamente. complementar o que o Bruno estava falando aí. Não, exatamente, isso aí inclusive é um dos grandes gargalos hoje, né, o fato do produtor ter que estar presente nas fazendas, né, de ter que contratar pessoas, treinar pessoas, uma vez que a gente cada vez mais vai migrando para esse modelo dependente de máquinas e tecnologia, e é algo que já é muito real, né, existe monitoramento por drone, existe plantação através de máquinas que operam sozinhas, são coisas que são muito interessantes e que ainda estão em desenvolvimento e ainda está para ser utilizado como padrão pelos produtores enfim, pelas empresas. Então é algo que ainda tem muito a ser explorado e mostra o quanto a gente tem de potencial, mesmo já sendo entre o maior país do mundo para comida, exportação, enfim. E vou até compartilhar minha tela aqui novamente para mostrar tô esperando aqui, será que vai... Aproveitando, mandar um salve aqui pro Rafael Bastos. Ele falou, pô, manda um salve quando tiver tempo. Então aqui, ó, a gente tem tempo. Mandando um salve pro Rafael Bastos. Valeu por acompanhar. Inclusive, também, só para aproveitar, o João aqui está comentando que tem tido alguns problemas. O João, o Rômulo que está comentando aí, ele está tentando te ajudar. Ele é um analista aqui da Genial, então se você puder falar com ele aí, ele está te ajudando. Porque eu não sei se alguém aqui também depois consegue jogar ali no chat o e-mail de suporte. Não sei se o nosso diretor aqui consegue ver isso aí depois. Ele te joga aí no chat para te ajudar, beleza? Mas segue aí, Adriano, só para responder essa dúvida dele. Legal. Não, justo. E aí, de novo, só salientando aqui a importância do Brasil, né? A gente vê aqui os principais produtos agropecuários do mundo. Brasil, para soja, café e açúcar, é o primeiro produtor, primeiro em exportação. Para algodão, milho, frango e carne bovina, está entre os top 3, sem ser algodão aqui, e exportação está entre os top 3 em todos, né? Sendo primeiro em carne bovina, primeiro em açúcar. Então, isso mostra o quanto, de fato, a gente é importante para a alimentação do mundo, né? Assim, uma tese bem simples de entender e fácil é justamente o crescimento da população mundial, né? Quanto mais pessoas tem no mundo, mais pessoas vão ter para alimentar. Quanto mais a renda per capita, mais essas pessoas vão
ter dinheiro para de fato gastar em comida e vão precisar gastar em comida, né? Então, nesse aspecto, é aí que você entende que é um setor bastante defensivo e por ser um bem essencial, né, para a população mundial. E aí no relatório eu foco bastante em soja e milho, porque as três empresas aqui, né, as três que eu olhei, os principais produtos são os grãos, soja e milho. Eu não vou passar por cada um especificamente, para quem tiver interesse em entender um pouco mais da dinâmica de exportações, importações, dá uma olhada aqui no relatório. Mas o que eu quero destacar aqui é o preço da soja, né, e por que isso é importante. Em 2020, a gente já viu um preço muito alto, muito acima do histórico, né? Principalmente na segunda metade do ano. Em 2021, a gente chegou em patamares recordes, quase a $16 o bushel, né? Que é basicamente a unidade de mensuração. E daí a gente viu uma queda aqui ao longo do fim do ano passado, mas o que é esperado para o próximo ano, e a gente também vê aqui rapidamente, só vou mostrar rapidamente que o de milho é muito parecido, né? As dinâmicas de oferta e demanda e da própria produção, dos fatores de produção, os clientes, é tudo muito parecido quanto da soja e do milho. A soja normalmente tem mais utilidades, mas enfim, as dinâmicas são parecidas. E essa precificação ela deve voltar a ficar muito potente agora em 2022. E por que isso, né? O que a gente vem acompanhando nos últimos tempos? 2022 vai ser um ano de laninha. E para quem não sabe, o laninha é um fenômeno que é o oposto do El Niño. E eu vou explicar rapidamente aqui o que é, tentando não ser muito técnico. Mas basicamente o El Niño é um fenômeno que acontece quando as águas do Pacífico elas esquentam e os ventos alísios, né, que são chamados, eles sopram, os que sopram dos trópicos para o Equador, eles diminuem de velocidade. Então o que acontece, né, no El Niño? As chuvas no sul, na América do Sul, no sul da América do Sul e até mais ou menos a região sul do Brasil, ficam muito fortes. E a gente vê uma produção de milho e de soja muito potentes nessas áreas. E isso afeta bastante positivamente a dinâmica de oferta de soja e de milho, justamente porque a Argentina é um dos grandes produtores junto com o Brasil, e o sul do Brasil também é uma região conhecida por ser potente em grãos. O que acontece no Laninha? Exatamente o oposto disso. Então, é basicamente, de uma maneira resumida, as chuvas no sul ficam muito reduzidas e o inverno fica prolongado e mais frio do que o normal, fica intensificado. Então, o que a gente vai ver, né? Agora com o Laninha que já está se concretizando, né? O Laninha também uma das características é chuva no centro-oeste e no nordeste, né? A gente está vendo aí, para quem está vendo quanto está chovendo na Bahia, o problema que eles estão passando. Mas basicamente, justamente por conta disso, a gente vai ver uma produção no centro-oeste e no nordeste muito mais forte, e no sul não tão forte. Por que isso é bom para essas empresas? Todas as empresas aqui, que eu vou analisar, elas têm produção no centro-oeste e no nordeste. E então, por serem diversificadas geograficamente, elas ainda vão conseguir ter uma boa colheita, uma boa produção. E ao mesmo tempo, pela falta de produção que vai ter no sul e na Argentina, o preço de soja e de milho vão ficar altos. Então, é meio que o melhor dos mundos para essas empresas, porque a dinâmica de oferta e demanda vai continuar apertada, o que vai pressionar os preços para cima, e eles ainda vão ter o produto para poder vender para as grandes tradings que eles sempre vendem. E a demanda está sempre lá, né? Porque é comida, trata de um bem necessário. Então, o que a gente está vendo é um cenário bastante positivo, e mesmo com o Brasil, né, o cenário no macroeconômico brasileiro não indo muito bem, não acaba afetando tanto essas empresas, justamente porque elas têm a grande maioria dos seus produtos exportados, então eles ganham com o dólar, e também não tem muito a ver, né, o que está acontecendo com o PIB brasileiro, com a inflação, justamente porque eles conseguem exportar os produtos deles, vão ter produção boas e vão estar exportando a preços bons. Então, isso é tudo para meio que setar o cenário do porquê que eu tô otimista com o agro e com essas empresas especificamente. Vou trazer uma pergunta, já que você está falando das empresas. O Rafael Cardoso ele falou assim:
Ele ouviu dizendo, aí você pode confirmar, do RI da Agro3, que 35% do negócio da companhia seria compra e venda de solo, e que eles viam isso crescendo. Qual que é a visão, sua visão quanto a isso, se isso é relevante ou não, por que está tendo esse movimento? Dizendo que 35% do negócio da companhia é de compra e vendas de Compra e solo? venda de solo. Não sei se ele está falando aqui de solo para aumentar a produção, de certa forma, né? E aí aproveitar toda essa tendência que você tem comentado. Pode ser isso também. Não sei se eu também entendi a pergunta errada aqui, Rafael. Então, se você quiser me corrigir aqui se eu estiver errado, coloca aí de novo. Eu vou tentando responder aqui, mas o que eu Uhum. entendo da pergunta do Rafael é mais sobre no modelo de negócio da própria Brasil Agro. É algo que eu ia entrar um pouco mais para frente, mas eu posso já dar um spoiler aqui. Boa. Bom, basicamente o modelo de negócio do Brasil Agro ele é muito focado na compra e no desenvolvimento, na exploração, no que for tudo necessário para fazer uma produção mais eficiente e depois a venda dessa terra. Uhum. Então, não é tanto que nem a SLC Agrícola e a própria Boa Safra, que eles ganham eles ganham 100% do dinheiro deles, né, da receita deles, vindo exatamente da própria produção e da venda que eles fazem dessa produção. Já a Brasil Agro, ela é mais focada no mercado imobiliário rural mesmo. Então, Legal. eles fazem muito mais um trabalho de reviver a terra, né? Podemos colocar dessa maneira, de explorar, de fazer mais eficiente. Eles procuram terras que não estão sendo subutilizadas e que eles veem mais potencial do que elas de fato geram, remodelam esse negócio, ganham enquanto eles estão produzindo, e depois, uma vez que eles já vejam que está com o valor que eles esperam, né, eles fazem a venda dessa terra posteriormente. Que E aí, também é um isso é modelo de super legal negócio. também, né? Porque se você for pensar, o cara consegue, com esses avanços tecnológicos também, aproveitar ainda mais isso, né? E depois conseguir, às vezes, até vender por enfim, sei lá, aproveitar toda a produção e depois até vender por um valor até maior, né? Então, acho que isso é uma diferença, de certa forma, do modelo de negócio, né? Não conheço muito bem a fundo essas três empresas, mas é uma diferença do modelo de negócio e que, de certa forma, mesmo sendo do mesmo setor, são empresas, que às vezes atuam de forma diferente, assim, você às vezes pode ter todas na carteira, de certa forma, né? Se for Uhum. pensar. Não, com certeza. E é exatamente isso que você falou, Bruno. É um modelo de negócio diferenciado. E mesmo sendo diferenciado, ele é muito bom, porque é uma empresa que ela já está listada na bolsa há mais de 10 anos, ela já comprovou que ela consegue entregar através desse modelo. Já fizeram a venda de mais de 15 fazendas e todas elas eles têm um ROI médio de 20%. Então, assim, Legal. é um negócio muito interessante. Pelo outro lado, algo que eu gosto de destacar também, né? Porque as pessoas olham esses números e já acham que é para investir sem pensar duas vezes, né? Mas um lado que é importante disso também é que às vezes fica ilíquido o business deles. E eles distribuem dividendos, mas não é recorrente. Então, o que significa isso, né? Ele é ilíquido porque depende de compradores que estejam bastante capitalizados, e também depende de ter compradores para de fato poder comprar essas fazendas que acabam sendo um preço bastante relevante, né? Eles vendem por acima de 100 milhões, 200. Então, apesar de ser um modelo de negócio legal, ele pode ser que a empresa trava com uma propriedade na mão e não consiga vender, acaba ficando com mais ativos do que ela de fato consiga segurar. É, Apesar disso, eles têm uma gestão boa. E também esse fato de que não é garantido que as terras vão de fato ter um upgrade, né, como eu posso falar, para um nível melhor. Uhum. Bom, e aí até já meio que passando num outro ponto disso, as três empresas que eu olho, que a gente está olhando aqui, né, são basicamente as três que mexem com grãos que são listadas na bolsa. E tem muitas poucas, né, empresas do agro listadas na bolsa, apesar de ser o maior setor do Brasil. E aí até me perguntaram isso recentemente, eu fiquei curioso, fui atrás da informação. E é basicamente porque assim, é um mercado extremamente fragmentado e ele é muito conduzido por empresas pequenas e médias e familiares. E quando eu falo pequenas e médias, é um tamanho muito grande, são fazendas de
pode ser 20, 30 mil hectares. Só que para ser listada na bolsa, para ter um market cap aí de pelo menos 1 bi que seja, precisa ter em média 100 a 120 mil hectares, para mais. Então, primeiro que o business, apesar de ser um business muito grande, em termos de capitalização para entrar na bolsa, ele precisa de muito mais, especialmente as fazendas que são menores. Isso também mostra que tem mercado para expandir, né? Por ser extremamente fragmentado. E também ele exige para você ser listado na bolsa, né? Uma empresa ser listada na bolsa, para a gente que estava estudando para o CNPI aí, exige um nível de governança muito alto, né? Existe um nível de governança elevado para você de fato estar listado na bolsa. Precisa de uma estrutura, de uma empresa, do RI. Então, é um avanço muito grande para empresas que são apenas tocadas por famílias e amigos, e, enfim, que sejam até de médio porte. O passo para ser listado na bolsa é um passo além de tudo isso, né? Tem que ter a vontade, tem que querer e tem que ter esse nível para poder, de fato, estar sempre falando com investidores. Então, é exatamente aí que eu vejo uma ótima oportunidade para essas empresas, né? Que elas acertaram o negócio delas, fizeram IPO, dão lucro, tem rentabilidade boa, estão crescendo e tem muito mercado para expandir, tem muita fazenda para comprar, tem muita área para ser explorada no Brasil. Então, num Então, setor que leva o Brasil nas costas, vai, de certa forma. então num setor que não, eu não, é difícil de encontrar freios para esse setor, né? Como que o pessoal no mundo vai parar de comer, o Brasil vai parar de ser relevante? Muito difícil essas coisas, né? Sim. E às vezes as pessoas. Pode falar. Pode continuar, Adriano. Não, e até comentando que as pessoas acho que perdem um pouco da noção do quanto isso pode ser grande, né? Porque acho que você mora em cidade grande, às vezes você perde a noção do tamanho do Brasil, o quanto é Cara, relevante. eu moro em São Paulo, né? Eu sempre morei aqui. E eu sempre morei em cidade, assim. Mas quando você vai viajando o Brasil, eu lembro que eu fui de carro, né? Por Mato Grosso do Sul. Cara, é bizarro. Você vai olhando pro lado, é fazenda, é produção, é gigante. E aí você olha e você fala, cara, isso daqui é o Brasil produzindo. Isso daqui é o agro brasileiro. Aí você tem a noção do quão poderoso é o setor e do quão relevante é o negócio. Às vezes, quando você mora em cidade, é justamente isso. Você fala, pô, tem pouca fazenda e tal. Mas, cara, quando você vai para onde está produzindo mesmo, você vê, cara, isso aqui é o Brasil que trabalha mesmo. Isso aqui é o Brasil que está andando. E não é à toa que o Adriano tem colocado aqui nos relatórios e até, não sei se está aqui na descrição do nosso podcast, mas, pessoal, se vocês quiserem acessar na íntegra o que ele estava mostrando, é só você acessar analisa.genialinvestimentos.com.br e aí você coloca, será que é a nossa salvação? Minha opinião aqui, leiga, vai. Cara, eu acho que sinceramente, tá? Eu acho que o setor agro é um negócio que tem muito a crescer ainda, justamente por essas questões também tecnológicas que vão entrar. Acho que isso é super, super interessante de estudar. E eu acho que, enfim, essas empresas que estão no maior nível de governança, que são as maiores empresas, estão capital aberto, acho que elas podem aproveitar isso também de certa maneira, né? Então acho que E isso não é é à super toa que ele legal. até falou que o agro corresponde a mais de 25% do PIB brasileiro. Então, pô, É se isso. pretende crescer ainda mais, o que será isso no futuro, né? Exato, cara. É bizarro, é E bizarro. é interessante também porque às vezes é um setor que não é tão sexy, né? Não é a tecnologia, não é o Banco Inter que está espalhando pelo mundo, que está querendo estar fora. Às vezes não é algo que pode chamar Não dá atenção assim. mídia, né? Não dá mídia. Exato, não, Né? não dá todo esse senso de ser mais sexy, não sei, mas quando você para pensar, no fim das contas é o motor do Brasil, é o motor do PIB do Brasil. E o mais interessante disso ainda é que ele é um setor que, isso é um gráfico que eu não quero deixar de mostrar, que assim, o mercado como um todo, né, investidores, é muito curto prazista todo mundo, né? O que eu vejo bastante de conversar, de falar com investidores, enfim, de tudo que eu vejo. Já está compartilhando Ainda minha não, tela aqui? ainda não. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que é muito importante você pensar no longo prazo, tanto para seus investimentos como um todo, né, na minha opinião, pelo menos, mas principalmente com empresas do agro. Isso aqui é do RI da Boa Safra, e aqui a gente está vendo a receita, né, o revenue deles, do ano dos últimos trimestres de 2020. E
é basicamente o prejuízo que deu no primeiro trimestre. E no primeiro trimestre aqui também, e no segundo tri também. Então, o primeiro semestre do ano, normalmente, para essas empresas, são nulos. É um semestre de plantação, de correr atrás de áreas novas, de comprar fertilizante, e muita pouca receita que vem do segundo semestre do ano, basicamente receita retardatária. Então, não adianta você olhar para uma empresa agro, olhar o primeiro trimestre, viu que não deu lucro, viu que deu prejuízo e já querer dispensar ela. Porque nem adianta você fazer essa análise. O que precisa ser feito é uma análise anual. A análise tem que ser 100% anual sempre, porque você precisa pegar todo o ciclo da produção. Você precisa pegar a compra dos fertilizantes, o planejamento, a própria plantação, a colheita, para depois fazer a venda no segundo semestre do ano. Então, mais do que nunca, você precisa ser um investidor de longo prazo quando você pensa no agro. Obviamente, os preços das ações elas são negociadas baseado no que a gente acha do futuro no momento presente. Mas os resultados, quando a empresa de fato entrega, gera caixa, distribui dividendo, é algo que exige paciência e é algo que, na minha opinião, é uma paciência que vale a pena ter, porque a gente odeia falar a palavra certeza, né? Porque fala certeza, daí já viu, né? Acontece o que for no Brasil que é imprevisível demais, mas é quase próximo de certeza de que essas empresas vão continuar entregando. O Amauri Carvalho, ele perguntou assim, e até acho que você pode citar de forma rápida se quiser, quais os principais riscos do setor agro no Brasil geral, assim? Porque a gente falou de coisa boa, né? Mas tudo tem um lado ruim, né? Tudo tem um risco, vamos colocar assim dessa forma. Aí ele perguntou ali, se você pudesse citar os principais riscos que você enxerga assim, não necessariamente de curto prazo, pode ser de longo, sei lá. Bom, então, o que tem de risco, né, pro agro? Muito importante a gente mencionar os riscos também. Bom, o primeiro deles é os preços das commodities, né? Basicamente, os preços dos grãos, né, que são as principais commodities que a gente está olhando aqui, eles são afetados por inúmeras razões que as empresas não têm controle sobre. Então, por exemplo, o clima, mudanças de capacidade, mudança na dinâmica de oferta e demanda mundial, tem risco geopolítico, além disso, que são acordos e até desentendimentos entre países que podem afetar a dinâmica de oferta e demanda do Brasil. Por exemplo, uma commodity que sofreu muito com isso foi a carne bovina, né? Em 2020, no final do ano, a gente ficou 3 meses sem poder exportar para a China, porque teve o caso da doença BSE, né, que é chamada de vaca louca, e a China simplesmente proibiu importações brasileiras de carne bovina. Isso afetou muito o setor de frigoríficos, né, especialmente para a Minerva, que exporta muito. Então, existem esses riscos geopolíticos, existem riscos sanitários, tudo coisa que não é do controle das empresas. Desastres naturais podem acontecer, fenômenos climáticos como o próprio Laninha ou El Ninho, que são coisas que a gente hoje em dia temos um sistema muito melhor para prever, mas mesmo assim são coisas que é da natureza, não é nada da própria controle de nenhuma pessoa. E também o ponto que eu acabei de falar da sazonalidade, né? Como a companhia depende de certos períodos para de fato lucrar, para fazer a sua colheita, e são períodos muito importantes, né? Porque é 1, 2 vezes no ano que você tem para fazer a colheita, que você tem para plantar. Se der algum problema nisso, se de fato a plantação não é bem feita, o planejamento não é muito bem feito, dá algum problema nas receitas, isso pode ter um impacto muito negativo na empresa, né? Que ela só vai começar a lucrar a partir do mesmo semestre, do mesmo trimestre do ano seguinte. Então, depende muito de uma gestão de boa qualidade, e depende muito de uma empresa que faz o possível para mitigar os riscos, mas existem todos esses riscos e acaba com que fica desafiador para essas empresas se darem bem diante de estar lidando com a mãe natureza, diremos. Então, enfim, basicamente são esses os riscos que eu enxergo. Eu queria só aproveitar, antes das perguntas do Gabriel, só pedir para o pessoal deixar o like aqui, pessoal, para a gente conseguir igualar o número de viewer,
que é o pessoal que está assistindo, com o número de likes. Isso é muito importante para a gente aqui. E o pessoal aqui, especialmente a Denise, ela cobra muito pelos likes. Então, se puder deixar o seu like, não custa nada. Você ajuda a gente aqui. Enfim, depois o pessoal fica feliz com a gente, dá uma cerveja aí e tal. Brincadeira, vai lá, Gabriel, pode fazer a pergunta. Ô, Adriano, a pergunta que eu queria te fazer era mais com relação ao ano passado, né? Que a gente teve lá um período no Brasil um pouco mais sutil ali com relação à crise hídrica, não sei o quê. Isso, de certa forma, justifica também um pouco do aumento ali dos preços que a gente viu, do milho, da soja, no 2021, ou não tem nada a ver? Então, não afeta tanto, porque a crise hídrica foi justamente por conta de falta de chuvas, né? Então, isso afeta também, porque afeta as plantações, né? Afeta tanto a própria produção de animais, né? Que é de frango, de gado, que esses animais necessitam dos grãos para ser alimentados. Então, quando a demanda por isso diminui, os preços também diminuem. Foi aí que a gente viu aquela queda no preço a partir do mais ou menos do meio do ano que vem. Mas o grosso do preço dos grãos terem subido tanto e depois caído um pouco é mais por dinâmica de oferta e demanda mundial mesmo, porque essas empresas, como eu falei, elas são expostas internacionalmente muito mais do que no Brasil. Obviamente, o que acontece no Brasil acaba afetando muito, né, as plantações, o próprio nível de colheita, o próprio nível de produção dos animais, mas é mais afetado pela dinâmica de demanda da China, por exemplo, que é o maior importador disparado do mundo. Então, sim, tem a ver, mas são muitos outros fatores para só determinar que foi a única razão, sabe? Mas, respondendo a sua pergunta, sim. Eu queria trazer um outro papo, se você pudesse depois comentar para a gente aqui o resumo, porque isso é uma curiosidade minha, acho que é do pessoal também. São as 3 empresas, né, que você cobre, que são as empresas ali de capital aberto. Qual que é a sua escolha, né, entre as 3, se você tivesse que escolher uma para investir, e até se puder dar a recomendação e o preço de cada uma delas também, para resumir para o pessoal, isso é legal. Legal. Já dando spoiler, né, do final da live. Mas fiquem à vontade de me interromper aí também, o pessoal que está assistindo, podem colocar perguntas tem aí. aqui alguns comentários, ó, o Yahoo, o Eterno Deus, é o nome do canal. Nome legal, parece nome de avatar de jogo. Creio que a nossa força é a expansão do volume produzido, ele falou. Mais terras e mais ferrovias com armazenagem, etc. O segredo é o volume para pouco valor agregado, setor primário no nosso DNA. Então, acho que ele está, enfim, mostrando também a força que o Brasil, o agro tem no Brasil como um todo, né? Aí o tal do Kiki, ou a Kiki, aí eu não sei se é homem ou mulher, mas enfim, ele falou que, sim, que o setor agro é rentável, mas ele se preocupa, de certa forma, com essa questão do emprego, né? Porque a tecnologia, até o Gabriel comentou, vai substituir, de certa forma, já tem substituído a mão de obra humana. Então, ele tem um pouco dessa preocupação, que é uma preocupação válida, isso vai acontecer. E aí, até trazendo uma curiosidade aqui, eu estava vendo ontem um corte de uma entrevista do Elon Musk, que ele estava falando justamente sobre esse avanço da tecnologia e que a tecnologia, em algum momento, vai ser tão poderosa e vai substituir tanto a mão de obra humana que o mundo vai ter que parar e pensar e falar assim, pô, a gente precisa criar uma renda universal, porque as pessoas não vão ter emprego, porque vai ser substituído pela tecnologia. Então é uma discussão interessante e que, de certa forma, cara, isso vai acontecer mesmo. É basicamente muito improvável que a tecnologia não avance a ponto de substituir a mão de obra humana. O interessante é que você tente, enfim, encontrar suas oportunidades ali, independente do que está acontecendo. Por exemplo, investir nas empresas pode ser um jeito de você ganhar dinheiro também, né? Então, Obviamente, enfim, sim. sei lá. Então, eu acho que esse foi Kiki, né, que você falou. É uma discussão que podemos ir um pouco mais a fundo até, né? Mas o que acontece? Você pode enxergar isso de várias maneiras, porque com o Brasil avançando, com as tecnologias avançando, isso eu acho que vai para qualquer setor, né? Não é só o agro. Mas com cada vez mais a tecnologia fazendo parte das nossas vidas, fazendo os próprios trabalhos, indo um pouco mais, assim, de repente a gente até dependendo um pouco mais disso, será que não é bom isso num aspecto de que a gente consiga ter mais eficiência, trazer mais dinheiro, gerar mais empregos em outros aspectos,
focar um pouco mais na gestão e tirar o trabalho duro e monótono da frente, talvez focar um pouco mais na educação das pessoas, entendeu? Eu acho que é tudo uma maneira de equilibrar, né? Eu acho que, Sim. de repente, existem pessoas que não têm as mesmas oportunidades do que outras, mas é muito interessante a gente pensar que para todo lado positivo tem que ter pelo menos um pouco de um lado negativo, né? Então, acho que é só Não, e de toda a problemática também você pode trazer uma solução, que é o que um pouco você está falando. Então, pô, se o trabalho braçal vai ser substituído por máquina, a gente pode, de certa forma, começar a estudar para, sei lá, melhorar a produtividade das pessoas, ensinar as pessoas a fazerem outras coisas. Ou às vezes ser um exatamente, gestor da máquina, sei lá, pensando de certa forma assim. E o Mega Master Mega, ele falou assim: tem que comentar isso aqui, porque eu comecei a rir, pensei que eu estava rindo de você, mas não era. Ele falou, pelo Não. amor de Deus. Esse Bruno é competente, mas é exploração de trabalho infantil, não é não? E aí, só para dizer aqui que, na verdade, tem 23 anos, pô, se não parece, tem 23, então tá tranquilo, O pô. pessoal nunca deixa passar uma dessas. Essa cara de bebê aí. É sempre assim, Porra. pô. Por esse comentário aqui, o pessoal devia deixar o like, pô. A gente falta 10 likes para igualar tudo aí. Então, pessoal, se puder deixar o like, isso é muito interessante. Mas vai lá, fala sobre as empresas que eu te interrompi lá. E aí você acabou Boa, não vamos falando. lá. Então, bom, eu vou falar primeiramente da minha escolha principal, né, que é a SLC Agrícola. A SLC eu dei um preço-alvo de R$ 60. Eu, sendo 100% honesto, não vi qual foi o fechamento de hoje. Eu chequei o preço ao longo do dia, mas não vi hoje. Mas quando eu postei o relatório, que foi ontem, anteontem, estava com esses R$ 60, indicavam um Hoje potencial fechou de valorização. subindo 5,5, tá? 5,5, olha lá. É. É o efeito do meu relatório aí. Fechou a 43,20, hein? 43 Aí, e 20. então, quando eu postei, estava uns 46% de upside, acho que agora deve estar por volta de uns 40 ainda, mas mesmo assim eu acho que é o longo prazo que eu foco aqui. E a empresa, bom, a SLC, dando um resumo bem rápido, porque é importante para entender o porquê que eu gosto tanto da empresa para hoje, né? O IPO dela foi feito em 2007, e foi muito importante para a empresa esse IPO, né? Eu falei bastante com eles durante os meus estudos do setor e da própria empresa, mas foi a partir do IPO que eles mudaram o patamar deles de só trabalhar com áreas próprias, que eles sempre compravam as fazendas para depois trabalhar em cima delas, para começar a mudar para um trabalho que eles chamam, modelo de negócio que eles chamam de mais assets light, né? Que o assets light é basicamente ser leve em ativos. Então, o que isso significa? Eles estavam vendo que o balanço deles ficava muito pesado e potente, assim, num aspecto até que negativo, que eles se capitalizavam muito para comprar grandes áreas. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando dividir entre ter áreas próprias e áreas arrendadas. Hoje já chegou em 50%, mais ou menos 50% do trabalho deles é feito em áreas arrendadas, além de também trabalhar com joint ventures, né, que são JVs, que são joint ventures de áreas arrendadas, e isso faz com que eles tenham muito mais facilidade em expandir e de fato conseguir entregar melhor até, porque eles focam só na gestão da área deles e não necessariamente sempre em comprar novas terras. E isso, assim, pode parecer uma coisa, uma sacada meio fácil, mas desde que eles começaram a fazer isso, começou a dar muito mais resultado. A empresa começou a crescer muito e deu toda essa meio que essa leveza para eles poderem expandir cada vez mais. Além disso, eles fizeram a compra era uma terra chamava Agrícola Xingu e a Terra Santa Agro, que vão aumentar quase 50% da área total deles de plantio para esse ano agora, 2022. Foi uma transação, né? A da Terra Santa custou quase R$ 1 bilhão, foi acima de 750 milhões. E isso vai agregar muito para a empresa. Eles acabaram de finalizar a compra basicamente dessas duas terras, né, dessas duas empresas. Vai agregar muito para a empresa. Como eu falei, todo o setor, toda a dinâmica do setor para esse ano que vem agora, com a dinâmica da China com grande oferta, com grande demanda, o Brasil com boa oferta, os preços dos grãos em alta, tá tudo alinhando para a SLC ir bem.
Além disso, eles também têm a produção de algodão, o que não é necessariamente tão bom quanto a soja e o milho, mas é uma diversificação, né? O algodão ele é muito diferente do que a dinâmica de grãos, né? A SLC é a única que tem um trabalho, basicamente um outro segmento de negócio além dos grãos, que é o algodão. E o algodão ele é um público da indústria têxtil, né? Que é de produção de roupas. Então ele é mais sensível ao PIB, né? Quando o PIB cresce, a demanda por roupas aumenta, né? As pessoas gastam mais com roupa e é uma cultura um pouco mais nobre, até diremos. Mas é interessante que eles têm isso de fato e eles exportam 100% do algodão deles. Eles não é 100%, mas é 99,5%, algo assim. Sendo a China o principal cliente e com a China crescendo, de novo, eles têm um mercado viável e interessante aí. Além disso, a SLC, eles têm assim, o que eu gosto de chamar que é uma vantagem competitiva por conta do tamanho deles, né, que é a escala. É basicamente o fato deles terem uma grande escala, deles serem a maior empresa agro do setor, eles têm um potencial de conseguir sempre produzir mais e a preços menores. Então, eles conseguem ter grandes áreas, conseguem expandir para grandes áreas, usar menos máquinas em termos de custo por hectare, né? Então, o custo deles por hectare, o custo que eles gastam para produzir nas áreas deles é menor comparado com as outras empresas que ainda estão em fase de crescimento. Além disso, também, eles não têm conhecimento do cliente final deles, né? Então, o que isso significa? Eles são muito concentrados em termos de clientes, eles vendem para as grandes tradings. Então, por exemplo, a Cargill, a Bunge, todas essas empresas, elas compram diretamente da SLC Agrícola e daí elas exportam para o cliente final. E isso é bom para a SLC porque eles não precisam se preocupar. As vendas são sempre fixas, não precisa fazer o trabalho de vendas, não precisa correr atrás disso. E a demanda é muito, assim, ela é reloginho, né? Quanto mais que a SLC produzir para essas empresas, melhor para as próprias empresas. Que elas fazem os próprios estoques, elas exportam os produtos, elas negociam em dólar, tudo que beneficia a própria a SLC agrícola e faz com que ela seja defensiva diante de um cenário desafiador no Brasil. Então, é basicamente isso. Assim, ela não é uma empresa tão grande quando comparada com outras da bolsa. Ela tem quase 10 bilhões de market cap, mas mesmo assim ela é a maior do setor. Ela tem um trabalho de escala grande. Ela tem boa diversificação. Ela é presente em 6 estados brasileiros, né? Que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Goiânia, né? Bahia e Maranhão e Piauí. E aí, bom, basicamente por conta da diversificação geográfica, diversificação de produtos, poder de escala, poder de barganha com seus compradores, e basicamente essa migração, né, essa sacada que eles tiveram para um modelo de negócio cada vez mais asset light, mais fácil de expandir. Eu gosto muito da empresa para esse ano e até pensando num prazo mais longo, continuo gostando da empresa. Outro ponto que é interessante também, que eu só gostaria de trazer, porque eu descobri isso recentemente, né? Meio que tive essa realização recentemente e achei muito interessante, é que a empresa ela lida muito facilmente com bancos, né? Com instituições financeiras. E o porquê disso? Os bancos eles são muito cientes de que o agro é muito importante e que sempre vai gerar receita para o Brasil. Então, especialmente em períodos de crise, eles procuram essas empresas. Eles mesmos vão atrás da empresa para procurar dar empréstimo, para procurar capitalizar eles. Eles conhecem o business, então fica muito fácil para a SLC conseguir se alavancar e expandir ainda mais do que ela já expande, especialmente num período onde os bancos não têm para quem emprestar, só para o agro, que é onde vai fazer sentido eles fizerem isso. Então, basicamente é por isso, num quadro, acho que eu falei bastante, mas um quadro detalhado aí do porquê que a SLC é o meu top pick. E para quem quiser ler mais a fundo, vai lá no Analisa que eu explico tudo mais devagar e mais detalhado para quem tem interesse. Adriano, uma coisa, você falou até da soja, do milho e do algodão também, né? E eu queria saber uma coisa, por exemplo, a questão da safra, toda essa sazonalidade, são períodos, eles coincidem os períodos que isso acontecem ou algum deles permite, por exemplo, que você tenha uma receita um pouco mais equilibrada ao longo do ano ou
se mantém aquele patamar de, no segundo semestre você ganha bastante, primeiro semestre não ganha quase nada. Como é que fica para CADC? Então, é interessante você ter pontuado isso, porque acho que eu até roubei um pouco quando eu mostrei aquele gráfico da receita para soja 3, né, que é a Boa Safra Sementes. Porque a Boa Safra faz só soja, né? 99% da receita deles é soja. Como a SLC tem outros produtos, eles têm uma receita mais equilibrada, sim. O seu ponto é justíssimo. Mas não deixa de ter o mesmo risco de sazonalidade das outras, porque o risco é mitigado, com certeza, porque você tem diferentes produtos, tem diferentes plantios e colhe esses plantios em diferentes períodos do ano. Então, como você tem uma amostra maior de produtos e de receita e de vendas, o seu risco é mitigado, né, por definição. Mas ela ainda sofre com a sazonalidade. O risco de sazonalidade é igual para todas as empresas nesse aspecto. O único ponto é que, e é justamente um dos pontos principais do porquê que eu gosto mais da SLC do que das outras, é exatamente por conta dessa diversificação que eles têm, que acaba equilibrando e fazendo com que seja um pouco até mais previsível e mais seguro o investimento na empresa. E aí, a próxima empresa que eu quero falar agora, já que eu já falei um pouco de Brasil Agro, eu vou falar de Boa Safra. A Boa Safra é uma empresa que basicamente ela é focada na produção de sementes de soja. Foi mal, tem uns mosquitos aqui. Mas ela é baseada ela é focada na produção de sementes de soja, então ela está no começo da cadeia alimentar. E é interessante o modelo de negócio deles, porque eles também são muito asset light. Eles arrendam as terras, eles trabalham com basicamente 70% do território nacional inteiro, né? Então, apesar deles serem pequenos ainda em termos de planejamento de expansão e do próprio tamanho comparado com as outras agrícolas que são listadas na bolsa, eles já são muito bem espalhados. Eles já são líderes nesse mercado de vendas de sementes de soja, só deixando claro que eu estou falando de sementes, não da própria soja, só que com apenas 5% de market share. Então, eu gosto até de comparar com aquela tese de Pets que a gente gosta, Bruno, que é líder do setor com 5% de market share. Então, o que isso mostra? Né? Que é um setor extremamente fragmentado e que o líder do setor não tem nem 6%, nem 7% de market share. Isso mostra o quanto a empresa tem o potencial de se consolidar nesse mercado, de expandir e, de fato, consolidar, crescer esses 5% de market share para 10, 15, 20% que seja, que seria dobrar, triplicar. É algo que já dá para ver que é possível, porque a empresa começou com menos de 2% há pouco tempo atrás, fez o IPO ano passado, e agora é uma tese de crescimento para a empresa. E além disso, ela tem uma combinação que eu acho extremamente positiva para qualquer empresa na bolsa, que é de rentabilidade e de crescimento. Por que essa combinação é algo raro? Quando uma empresa está focada em crescimento, quando é uma empresa de growth, normalmente ela abre um pouco a mão de margens, abre um pouco a mão de lucratividade, de remuneração direta ao acionista, e justamente para poder crescer, né? Porque o intuito dela é montar uma base de clientes. Mas a Boa Safra, ela vem crescendo e mantendo uma rentabilidade. Se a gente vê aqui, ó, eu vou até mostrar o gráfico que eu coloquei para isso ficar mais fácil para quem está vendo entender. Apesar de quem vai estar no Spotify vai apanhar um pouco com isso, mas também só ver o relatório não analisa. Isso aqui é o de market share que eu comentei, ali a diversificação da empresa. E aqui é o que eu quero mostrar, o do EBITDA. Então, desde 2018, a empresa já vem crescendo exponencialmente aqui em termos de EBITDA, e a margem EBITDA acompanha esse crescimento. E o que a gente espera é uma normalização da margem só lá para 2023. O crescimento para esse ano deve ser muito positivo ainda. Em 2023 começa a normalizar e fixar nesses 20% mais ou menos, que é algo muito positivo, né? E continuar os seus planos de expansão. Então, essa combinação de crescimento com rentabilidade é algo que me atrai muito. E aí, só deixando claro que
com um retorno muito elevado também vem o risco, né? Que é uma empresa de crescimento, é uma empresa que ainda tem que se provar. No outro lado da moeda, a SLC, por exemplo, é uma empresa que já tem um modelo de negócio comprovado, que ela já basicamente, é que é muito difícil falar essa palavra, mas ela está muito mais garantida do que a Soja 3 para virar, de fato, líder do setor e se consolidar no mercado e ter esses planos de expansão que é de mais que dobrar em 3, 4 anos, que é algo ousado, mas que eu vejo que seja possível para a empresa, que vem entregando bons resultados, tem esse modelo de crescimento asset light também. E aí outro ponto negativo é que para quem gosta de dividendos, não vale a pena entrar na Soja 3. Eles já deixaram bastante claro isso, que o foco deles agora é o crescimento e a rentabilidade. Eles vão usar o que eles lucrarem, usar o que eles gerarem de caixa para reinvestir no negócio, para realizar aquisições, para fazer o crescimento tanto orgânico quanto inorgânico. O orgânico é investindo nas suas próprias operações, né, crescendo através de expansão própria, e o inorgânico é através de aquisições, né, de M&A. Então, por conta disso, ela não deve remunerar os acionistas diretamente, né, se podemos falar assim. Ela vai focar somente na expansão e no crescimento da própria empresa. Ficou alguma pergunta dessa empresa? Só para eu dar uma Boa. descansada aqui também, né? Não, o pessoal não perguntou mais nada, mas eu acho que eu acho que é isso. Cada uma tem, no fim das contas, sua particularidade, tem Claro, os seus triggers de crescimento, mas só deixando claro aqui também, muita gente às vezes fica com essa questão de tipo, não paga dividendo, então não vou investir. Mas não quer dizer nada isso, né? Porque como você falou, eles estão reinvestindo tudo neles mesmos para continuar crescendo. É um estágio onde a empresa está no estágio de growth. Então, obrigatoriamente a empresa tem que se reinvestir nela mesma para continuar crescendo. Então, exatamente. só para tirar essa dúvida também do pessoal, que às vezes fica muito na cabeça, especialmente às vezes quem está mais no início, começando e tal. Mas é Sim, isso, sim. então não tem. Quer falar? Fala aí, Gabriel. Fala. Então, na Boa Safra, o principal produto dela é ficar na soja mesmo. Sementes de soja, sim. Semente de soja. Perfeito. Eles estão no começo da cadeia produtiva de soja, né? Então Com é bastante antes do. oportunidade lá, né? Exato, eles ainda compram eles compram a semente para fazer a germinação, e eles até têm uma tecnologia alta, né? Eles fazem uma semente que é geneticamente modificada, que aí eles conseguem fazer a estocagem delas por períodos mais longos de tempo. Elas até conseguem passar por mudanças climáticas mais adversas. Mas basicamente é justamente por conta disso que é um modelo de negócio muito interessante, né? Eles trabalham no começo da cadeia, então eles são essenciais para a cadeia. É uma empresa que eu gosto bastante, inclusive, é só porque, como ela é nova no mercado, não tem nenhum ano de mercado ainda, né? O IPO foi em abril do ano passado, um IPO dentro do ano passado, que foi bastante complicado para o Brasil, mostra também o quanto é positivo para o agro, né? Independente do cenário, mas enfim. Eu gosto bastante da empresa, eu acredito no crescimento dela, mas eu também vejo um pouco mais de risco quando a gente compara com empresas maiores. Então essa capitalização até foi importante para o planejamento dela, né? Para financiar Com esse certeza, crescimento inorgânico, né, que ela vem se propondo, né? com certeza. Do dinheiro do IPO, eles destinaram 50% para o crescimento orgânico. E eles têm, acho que hoje são 5, que eles chamam de UBS, né, que são unidades de produção, e eles pretendem abrir mais 4, que são maiores do que as 5 que eles têm até 2025. Então, mais que dobrar de tamanho em termos de área, né, não em termos de UBS, mas em termos de área. E a outra metade eles falam que eles planejam usar para o reforço de capital de giro, para justamente conseguir manter as operações rodando a níveis saudáveis, gerando lucro, rentabilidade. Então, assim, não tem nada do IPO que é 100% destinado, ou pelo menos escrito lá que é destinado para M&As, mas quando eu falei com a empresa e do que eu vejo no mercado, eles de fato têm eles não estão restritos a investimento inorgânico também, eles também estão procurando oportunidades para expandir nesse quesito. E para quem quiser ver um pouco mais sobre esses dados, sobre o crescimento do mercado
sementes de soja, como que eles usam a tecnologia para melhor germinação e tudo. De novo, tá tudo lá no relatório do Analisa. Perfeito. Boa. Mas é isso, eu acho que agora a gente não tem nenhuma, enfim, não tem outra pergunta, pelo menos aqui, pelo menos para mim não está aparecendo. Não sei se para vocês está aparecendo alguma coisa, para mim não. A última coisa que eu comentei aqui foi o que eu comentei ali mesmo. Mas é isso. Enfim, acho que fica aqui o convite também para o pessoal ler o relatório na íntegra. Não tem como você resumir tudo que você coloca no papel, num vídeo, num podcast. Então, cara, se você aqui agora já pensou em investir, antes de comprar, talvez vá lá, leia o relatório, veja o resto das informações e depois tome a sua decisão. Acho que você vai perder mais, sei lá, mais 10, 15 minutos para ler depois tudo, mas você pode tomar uma decisão que às vezes é muito melhor para você, ficar mais tranquilo com seus investimentos e tudo mais. Mas eu também queria deixar aqui o convite para você continuar acompanhando a plataforma Genial Analisa, analisa.genialinvestimentos.com.br e acompanhar os podcasts, cara, terça e quinta, sem... Cara, pode acontecer o que for, a gente vai estar aqui, cara. Eu lembro que a gente, mesmo doente, estava fazendo, então não tem problema nenhum. Acompanhe e deixe sua sugestão pra gente nos comentários aqui de temas, manda pra gente no Twitter, o pessoal tem Twitter, o Gabriel tá aí com o arroba dele, por exemplo, manda lá pra ele. Isso é super legal da gente fazer o conteúdo que vocês querem também beleza? Valeu, Adriano, valeu, Gabriel, pela ajuda aqui. Deixar o like. O like, inclusive o pessoal deixou bastante like, até igualou o número de viewers, até passou, inclusive. Compartilha também, hein? É verdade, tem um botão aí ó, na tela mesmo para compartilhar, manda no WhatsApp, o nosso chefe aqui, o Nishio, ele sempre manda no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, então manda também, porque depois ele fica feliz. Mas é isso aí, valeu Adriano pela aula, valeu Gabriel, tamo junto, até o próximo pessoal, valeu. Valeu. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa.